Boa noite a Boa todos, noite. todas. E sim, nós precisamos falar sobre o suicídio. Nós devemos falar sobre suicídio. Nós estamos no Setembro Amarelo e nós percebemos, que a maioria da mídia coloca o Setembro Amarelo com o título de Prevenção e Valorização da Vida, que não deixa de ser, porque quem valoriza e cuida da vida provavelmente não desejará tirá-la. Mas, infelizmente, não é o que vem acontecendo em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país e em todo o mundo. O Brasil hoje tem o 8º lugar do mundo em suicídio. E a gente realmente necessita usar a palavra para que ela deixe de ser um tabu nos nossos diálogos, principalmente entre amigos, entre familiares, entre aqueles que nós devemos e precisamos olhar além do olhar do outro. Durante muito tempo, acreditava-se que falar no suicídio poderia atrair mais a curiosidade e despertar mais a vontade. Hoje, já se constata, na verdade não hoje, mas há mais de 20 anos atrás, nós já temos constatado que a falta de conversa sobre o suicídio e suas consequências tem aumentado o número de suicídios diários. No Brasil, nós temos aproximadamente 14 mil casos por ano. Ou seja, uma média de 38 pessoas por dia. Santa Catarina é um dos estados que mais apresenta suicídio no nosso país. E quando nós falamos em falar no suicídio, é claro que nós não estamos trazendo aqui a ideia da notificação dos casos de suicídio. Nós não viemos aqui para contar que A ou B cometeram o suicídio em determinado local, de determinada forma. Não. Apesar de que, infelizmente, a todo momento, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa se suicida. E muitas vezes o suicídio está acontecendo ao nosso lado. Ontem eu tive a infeliz notícia de um conhecido, amigo, um pouco distante nos últimos anos, que
tirou a sua própria vida. Então, percebam, que é algo que pode estar prestes a acontecer do nosso lado e nós ainda não falamos sobre isso. Porque falar do suicídio não é, como eu acabei de dizer, notificar os suicídios, né? Porque o que a mídia não faz, e está certa em não fazer hoje em dia, é divulgar, né? A não ser que seja alguém uma celebridade muito grande, mas do contrário, procura-se evitar até a forma e o local. Por quê? Porque acredita-se que a forma e o local, quando divulgados, é uma maneira de se dar ideia da onde a coisa pode acontecer e acontecer com certeza, né? Então não se divulga, mas nós precisamos falar porque é necessário que é necessário esclarecer as consequências do suicídio. E isso eu falo, meus irmãos, não apenas no sentido religioso, no sentido da nossa compreensão espírita sobre a vida e sua continuidade. É claro que ela é fundamental para nós, em nosso conhecimento, porque quanto mais sabemos, mais responsabilidade temos. Mas é preciso entender que, além dessa ligação com o plano espiritual, a nossa certeza de que, ao contrário do que a maioria dos suicidas pensa, que ao tirar a vida do seu corpo, eles estarão encerrando com as suas dores, medos, frustrações, enfim, eles irão apenas aumentar as suas dores, as suas dívidas para com eles mesmos, né? A vida não acaba com a morte. A morte não é fim, a morte é passagem. E nós precisamos, além de alertar aos nossos irmãos sobre essa continuidade, nós precisamos alertá-los pelos próprias responsabilidades que nós temos para conosco e para com aqueles que também morrem partes de si com o suicídio daqueles que amam. Um suicida, ele não mata unicamente ao seu corpo, como ele fere profundamente aqueles que estavam ao seu entorno. Seja pela culpa, por não terem percebido, seja pela decepção, pela dor da perda e também pela revolta do abandono. Se mexe com mães, com pais, com filhos, com companheiros e companheiras. E por que não dizer com amigos,
com colegas de trabalho, colegas de vida, se mexe com toda uma comunidade que tem vivência com aquele ser que resolve acreditar que encerrar a sua vida corpórea é a melhor solução. E por isso nós precisamos falar e gritar, como se dizia antigamente, aos 4 cantos, que acabar com a vida corpórea não acaba com os seus compromissos, não acaba com as suas dores. E além disso, precisamos compreender e amar o irmão que tomou esse ato falho. No livro Viver é a Melhor Opção, do André Trigueiro, nós temos uma colocação muito interessante que nos diz assim: mais amor cristão e menos preconceito, caridade em lugar da condenação. É o que se espera dos seguidores do Espiritismo. E é claro que de qualquer ser humano que pense no amor, que olhe o outro com respeito, e se ainda dentro disso houver espaço para o conhecimento cristão, no qual nós aprendemos que somos todos irmãos, todos filhos de um mesmo Pai, e que temos como regra básica amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, se eu me mato, eu não estou me amando. E assim não amo o próximo e o deixo sofredor das suas angústias, sem o meu apoio, sem a minha mão, sem o meu consolo, sem a minha presença. E ao mesmo tempo, nós que acreditamos e respeitamos o outro, seja como um ser humano, ou seja, e de preferência, como nosso irmão ao Pai, no Pai maior, nós precisamos não criticá-los, mas acolhê-los. Nós precisamos ter a mesma conduta quando nós nos esforçamos a amar os nossos inimigos. Porque nós podemos ser contra o ato do suicídio, mas precisamos ser a favor do irmão que se encontra em desespero e por ele orar e por ele nos esforçarmos para que ele encontre o conhecimento, o arrependimento e a cura das suas dores. Seja tendo sobrevivido no plano físico, ou seja, estando vivendo no plano espiritual. Falar de suicídio engloba os nossos atos, os nossos pensamentos para conosco
nas nossas dificuldades, mas também para com o outro, se acreditamos que estamos livres deste mal, desse desejo que a muitos corrói a alma, sem que eles necessariamente tenham conhecimento do que os está levando a tal desespero. Muitos de nós, entretanto, nos exaltamos nas críticas ao suicida, chamando-o de criminoso, covarde e outros adjetivos desabonadores que não combinam, a nosso ver, com o que há de mais profundo e belo no cristianismo. A imensa dor que leva uma pessoa a buscar no suicídio uma solução merece de nossa parte atenção e respeito ao suicida, não ao suicídio. Como o Espiritismo não admite penas eternas, todos temos a chance abençoada de nos recuperarmos e anularmos totalmente os efeitos negativos do ato suicida. Precisamos ter esse pensamento, que aqui nos coloca André Trigueiro, para que possamos, então, atuarmos de maneira a demonstrar compaixão para com os nossos irmãos que pensam que já tentaram e ficaram ainda entre nós, e aí aumenta a nossa responsabilidade de sermos auxílio para que eles se mantenham entre nós, ou sobre aqueles que já partiram, para que sejam amenizadas os seus sofrimentos. Porque temos compromisso com esses irmãos. Porque para cometer um suicídio, a pessoa está se vendo sem saída, sem solução. E isso, meus irmãos, significa que nós espíritas, nós sociedade, nós irmãos em Cristo, nós amigos, estamos falhando, porque não estamos conseguindo chegar a essas crianças que hoje estão tirando suas vidas. O número de adolescentes aumenta a cada ano. Hoje, a maioria das pessoas estão na faixa etária dos 15 aos 29 anos, ou então, a partir dos 70, porque também falhamos em compreender que temos compromisso com aqueles que se comprometeram conosco quando a este mundo chegamos. E que, quando cumprem a sua missão, para muitos já são descartáveis. E a dor dessa certeza
ou dessa impressão também faz com que muitos dos nossos irmãos de mais idade resolvam interromper as suas vidas, não só por se sentirem sozinhos, mas também por lhes serem colocados como empecilhos das vidas alheias, sejam elas dos filhos, dos companheiros, companheira, netos, cuidadores, seja aquele que for, que estiver com a responsabilidade sobre aquele senhor ou senhora de idade mais avançada. Nós temos muito que trabalhar, falar e apoiar os nossos irmãos. A incredulidade, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala sobre as bem-aventurados os aflitos, no item 16, ele nos diz: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? E aí nós podemos, e muitas vezes pensamos, e o que eu tenho com isso? Se a pessoa não tem fé em nada? Se os pais não lhes ensinaram que Deus existe, que Deus é Pai, lê do engano. Esses são nossos irmãos. E como nossos irmãos, nós temos a obrigação de comunicar-lhes, de avisar-lhes, de preveni-los de que a vida continua, de que nós nos importamos pela vida deles, de que nós desejamos e compreendemos a dor deles e por isso desejamos auxiliá-los, seja presencial ou através, como hoje temos as mídias sociais. Todo mundo gosta de postar uma festa de família, um bem adquirido. Mas quantas postagens nós temos falando sobre a dor que o suicídio causa? Se não se sabe para alguns o que aconteceu com o suicida, ou não acreditam no que possa ter acontecido, podemos falar da dor daqueles que aqui ficaram, que, como já disse, se culpam ou se revoltam pela ausência. Nós precisamos, sim, usar a palavra suicídio e dizer que é um ato que não pode e nem deve ser executado.
que compreendemos sim o desamparo daquele que se vê no desespero e tendo em sua prisão a visão de liberdade na morte. E é porque nós não falamos, nós não mostramos o quão o aprendizado da nossa vida encarnada é necessário para cada um de nós. O quanto o amor, o trabalho do bem podem fortalecer aqueles que se acham enfraquecidos. O quanto o dar a alguém pode nos trazer o amparo que muitas vezes não esperamos receber. É assim que nós temos que atrair aqueles que de alguma forma ainda acreditam que a vida termina na morte corporal. Precisamos trabalhar incessantemente, meus irmãos, porque existem muitos dos nossos irmãos que cometem um ato desse, porque realmente acreditam nos homens de ciência que com sua autoridade dizem que não há mais nada além da morte. Ou, em outras palavras, colocam na mente dos nossos irmãos que se a vida está ruim, é fácil deixar de sentir a dor. E se nós não plantamos, não espalhamos a semente do conhecimento, da continuidade, do amor que Deus tem por cada um de nós, que não nos desampara, e que quando aquele irmão se acha sozinho, perdido na escuridão, há um Deus, há um Cristo que o acolhe em seus braços. Nós precisamos, sim, falar do suicídio. Precisamos não apenas valorizar a vida, mas, como em muitas outras campanhas já se fizeram, diga não ao fumo, diga não ao cigarro, diga não ao suicídio. E justifique, e ampare, e divulgue, se não a fé na continuidade da vida, mas a dor e a responsabilidade daquele que deixa aqui desamparados, perdidos, os que o amavam. E que com certeza continuarão amando, sofrendo e perguntando por quê. Não podemos mais ter medo. O medo está nos paralisando e fazendo com que nós sejamos ausentes no apoio, na proliferação do conhecimento que é a base da compreensão dos desígnios de Deus através do Evangelho de Jesus, para que assim, na certeza de que
tudo passa como Maria de Nazaré nos ensinou. Qualquer um de nós possa dizer não ao desejo que eu espero nunca venha ocupar espaço em nossa mente, mas se ocupar, que nós possamos dizer não e possamos levar esse não, essa certeza, esse amor, esse respeito por aqueles que estão perdidos na dor, na solidão, do abandono de si mesmos, porque eles já não se percebem. Isso cabe a nós trazê-los de volta ao conhecimento do valor que cada um de nós deveria e deve ter em relação aos outros que são nada mais, nada menos que nossos irmãos, que são filhos do nosso Pai, que precisam de nós como apoio. Nós precisamos ter compaixão e dentro desse amor procurar resgatar das sombrias vivências dos nossos irmãos encarnados e também dos desencarnados a escuridão, sendo luz na certeza de que tudo podemos naquele que nos fortalece, que quando nós estamos com Deus, com o amor, quando nós abrimos o nosso coração para o verdadeiro ato de amar, esse movimento que tem o nome de caridade para com os nossos, nós poderemos e deveremos dar um passo atrás para não concluirmos algo que não será o fim, mas a continuidade e o aumento de nossas dores. Gritemos, falemos, divulguemos, porque nós queremos é o bem dos nossos irmãos, é o compromisso que temos com o nosso Pai. E por isso precisamos nos aproximar cada dia mais, ir ao encontro do que sofre, mesmo que exteriormente ele esteja sorrindo. Porque no começo da fala, nessa noite, eu falei que nós precisamos olhar além dos olhos que vemos. Porque quem consegue ver a profundidade do olhar do seu irmão, conseguirá enxergar nele a sua verdadeira dor, aflição ou alegria, que é aquela que nós desejamos reconhecer nos nossos irmãos.
mas que só poderemos percebê-las se olharmos profundamente àqueles que passam pela nossa caminhada. Nós temos o compromisso com o Pai. E nós somos, sim, responsáveis. Não podemos mais deixar a responsabilidade desse ato unicamente para aquele que o conclui. Nós também somos responsáveis, porque deixamos de alertar, porque deixamos de falar, porque deixamos de levar e fazer do nosso amor um movimento em encontro do outro. Que a bênção de nosso pai, de nosso irmão e de nossa mãe, Maria, que acolhe e cuida tanto desses nossos irmãozinhos, possam recair sobre todos nós, para que, unidos, possamos, num futuro que não seja distante, ver diminuir esses percentuais daqueles que desesperadamente ainda acreditam que o suicídio é um fim. Lembrando só que a gente, em todo o país, o número 180 é do CVC e que ali nós encontramos a qualquer momento um irmão para nos escutar e nunca, jamais para nos julgar. Então, que nós espalhemos também essa certeza de amparo àqueles que se encontram perdidos na escuridão. Obrigada a todos e uma boa noite.